Estrelando está começando. A entrevistada de hoje é Débora Jean Worthington, já esteve no programa, mas hoje ela vai falar do seu livro, do lançamento agora de 2018 sobre Jung. Logo depois, Céu Aberto com Márcia Bernardo e Dica do Estrelando para você. Não saiam daí. Minha entrevistada, Débora Jean Worthington, ela que é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Sagitário e a Lua no signo de Gêmeos. A Débora é astróloga, graduada em comunicação social e membro da Sociedade Antroposófica. Atualmente, a Débora é presidente da CNA, da Central Nacional de Astrologia. A Débora também é psicóloga, né? Junguiana, psicanalista, psicoterapeuta e junguiana. Isso. Você está lançando o seu livro. Você já esteve no programa falando de Jung. Adorei sua entrevista. Muitas pessoas falaram sobre ela. Adorei também, foi muito bacana. Muito bacana. Legal. Hoje eu estou gravando aqui em São Paulo, na Gaia, porque está tendo o evento, o 19º Encontro de Astrologia, promovido pela Gaia, chamado de Astrológica. E a Débora vai dar uma palestra também. Deu uma palestra, na verdade. Mas nós estamos aqui falando do livro. Fale sobre esse livro. Então, vou contar um pouquinho da história dele e depois a gente fala do conteúdo. Por favor. Eu já estudava Jung antes mesmo de entrar na pós-graduação, né? Mas eu fui fazer a pós-graduação para aprofundar o conhecimento. E lá eu comecei a estudar, ler os livros e vi o quanto Jung usava de astrologia no seu dia a dia. Eu falei, nossa, minha dissertação para requisito de formação, eu quero que seja astrologia e Jung. E aí a gente foi propor, e aí eu comecei a investigar aqui e ali com os professores se esse tema ia passar, porque eu nunca tinha visto esse tema ser tratado lá dentro. Eles falaram, olha, pode ser que seja um pouco complicado, vai difícil. E aí eu fiz o quê? Eu fiz um estudo, um trabalho, levantando aonde o Jung falava sobre astrologia, né? Principalmente no material fora do Obras Completas, que o Obras Completas ele é mais teórico, mais voltado para psicoterapia mesmo. Mas então eu olhei as outras obras dele e relacionei, fiz uma defesa relacionando todas as vezes que o Jung dizia que ele estudava astrologia, que a astrologia fazia parte do dia a dia, que fazia parte do set terapêutico. Então eu fiz essa defesa, apresentei e daí o tema foi aprovado. Então esse livro, na verdade, é a minha dissertação de formação no IGEP. Né? Como é que a bancada aceitou? Aceitaram por conta dessa defesa. E como foi a aceitação disso? Foi inequívoca, porque não dava margem para dizer não, né? Porque eu fui falando, desde a primeira carta do Jung para Freud, que é de 1911, onde ele fala que as noites dele eram usadas para ele estudar astrologia e que ele estava vendo muita compatibilidade das duas matérias, que ele achava nos mapas muitas das questões que ele não conseguia resposta às vezes na técnica terapêutica e que no mapa ele achava. Então que o mapa estava sendo de grande serventia para ele. E é muito interessante de ler porque você vê a resposta do Freud, né? O Freud a gente conhece o mapa, né? Contestando, né? Dizendo, olha, tudo bem, mas não se demora muito aí não, para você não ficar contaminado. Freud era de Touro com Escorpião ascendente, isso, né? Isso. E o Jung era de Leão com ascendente em Aquário. Né? Exato, né? Tem até um astrólogo que fala que o Freud é pensamento, aliás, o Freud agora não vou lembrar, é sensação, e o Jung é intuição. Então são duas abordagens completamente diferentes a partir da próprio temperamento deles, né? Interessante. É o próprio tipo psicológico. A edição é independente? A edição é independente, tem ele na Amazon, né? Na Amazon também é self-publishing, que eles falam. Lá tem em Kindle e tem em formato papel também. E tem essa edição independente também que eu estou distribuindo nas escolas de astrologia. Em papel, você vai saber o contato, vai sair aqui na tela, para você poder adquirir também o livro da Débora, tá bem? Débora, você falou que tem Kindle, então a pessoa, qualquer parte do mundo, né? Exato. Pode acessar, da Amazon também, né? É da Amazon, sim. Tá. Me fala uma coisa, me fale o tema interno dele. A gente é obrigada a cumprir algumas normas por ser uma dissertação de academia. Então, tem algumas pré-requisitos. Então, logicamente, um dos pré-requisitos é a gente entrar nos conceitos básicos do Jung.
E eu achei muito interessante porque esse livro, ele tá, nesse meio tempo, ele serve tanto para estudantes de astrologia, quanto serve para estudantes de psicoterapia junguiana, porque ele trata daquela, digamos assim, conteúdo básico, e eu faço a junção no livro desses dois conteúdos, mostrando com um exemplo prático como é que você faz o uso dos dois conhecimentos. No né? caso, individuação, sombra, arquétipo, seria isso? Isso, eu descrevo o self, né? Tudo que o Jung considera como self. Dentro disso tem a sombra, tem o ego, tem a persona, né? Tem os arquétipos, tem os impulsos, né? Tem o que a gente chama de instintos. Então eu descrevo conceitualmente todo esse arcabouço teórico do Jung. Depois eu descrevo o arcabouço teórico básico da astrologia. Então eu entro em casas, planetas, signos. Aí você faz uma relação do que ele fala com essas questões astrológicas. Isso, exatamente. Com a teoria dele. Exatamente. Onde você acha cada coisa. Ou seja, no exemplo prático, ela vai dizendo aonde que a pessoa acha aquela informação. Por exemplo, onde você acha a persona? Então a persona você acha. A persona que a gente conhece, você acha no ascendente. E a persona vista pelo outro está no teu descendente. Oh, interessante, só para vocês entenderem o que ela está falando de uma forma mais simples, tá bem? Se você assim tem um ascendente em câncer, é a sua persona, então a persona que os outros veem em você é o signo oposto ao câncer, que é o descendente, que é Capricórnio. Exato. É isso? Exatamente. E muitas vezes aí está a sombra. Por quê? Nessa persona? Nesse descendente. Descendente. Por quê? Porque à medida em que eu não reconheço aquilo que o outro vê em mim, e que eu acho que me falta, que é normalmente a tendência, né? A gente acha que a gente não tem aquelas qualidades, a gente não reconhece aquelas qualidades. Em você próprio. Em você como mesmo. Se fosse um espelho, mais ou menos. Isso, exato. E se encontra no outro. Exato. Então aí você vai o quê? Buscar um parceiro para complementar aquilo que você acha que não tem. Tipo, você é do signo de câncer, tem uma característica mais emocional, para Isso. ver o mundo e lidar com as coisas. Isso. Aí você vai ao oposto, que é Capricórnio, que é uma característica mais reservada, mais física, mais concreta. E mais de planejamento, e mais de organização, Isso. porque você acha que não tem essa qualidade. Só que se você pensar bem, muitas pessoas com ascendente em câncer são extremamente organizadas, gostam de organização, trabalham muito bem essa questão, mas elas não se percebem assim. Então elas casam com alguém que vai reforçar aquilo que está no descendente que ela não percebe em si, e ela vai aprender a fazer o uso daquilo que ela acha que não é competência dela, através do relacionamento com o outro. Então, é dessa forma que é trabalhado do ponto de vista psicoterapêutico, né? Então, um dos trabalhos da psicoterapia, por exemplo, é mostrar não só a persona que é percebida, mas a persona não percebida, para ela poder integrar. Entendi. Né? Então, esse é um exemplo. Você faz atendimentos psicoterapêuticos? Faço. E você faço. utiliza do mapa astrológico para isso? Todo tempo. Todo tempo? Todo E o cliente tempo. tem ciência disso? Tem, não, e muitas estão vindo agora por conta disso. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você usa a astrologia no atendimento terapêutico, você acelera o processo de emergência das questões a serem trabalhadas, né? Uma das coisas que os psicoterapeutas falam muito entre eles é que você tem que criar um vínculo com o cliente, tem que ter um vínculo de confiança, e esse vínculo leva 4, 5 meses para acontecer, porque é quando vão emergir dos conteúdos que aquele cliente precisa trabalhar. Ele tem diferente da transferência que o Freud coloca, né? A transferência... E a contra-transferência, Isso, né? a transferência e a contra-transferência acontece só quando existe de fato vínculo. Quando não existe o vínculo, aí tem um outro tipo de transferência e contra-transferência que é mais patológico, onde eu projeto em você os defeitos que eu tenho. Então eu não consigo ver em mim, ou eu não aguento ver em mim, então eu projeto no outro. Então tem esse tipo de transferência também, mas tem a transferência e a contra-transferência que a gente chama do set terapêutico. E ele só começa a acontecer quando de fato existe um vínculo, né? Quando existe uma certa identidade entre eles. E isso, com o uso da astrologia, isso é acelerado. Então, às vezes, na segunda consulta, você já tem um vínculo com o cliente. Porque você já consegue fazer emergir uma série de conteúdos que levaria muito tempo para emergir se não fosse o uso da astrologia. E exatamente isso que eu procuro mostrar no livro, que olha como ajuda realmente o trabalho, né? Então, quer dizer, a pessoa pode fazer vários links. Então, astrologia, psicologia, é o início, né? Exato. É o início. Então, normalmente, como é que eu começo o meu atendimento? Eu tenho um trabalho chamado Astrogênese, que é uma leitura do mapa em profundidade,
exatamente já com essa abordagem, com essa, digamos, pegada psicoterapêutica, então eu já trago esses conteúdos e eu exploro desde a gravidez até a experiência de parto e assim a gente vai por todas as fases de vida da pessoa, né? A gente usa os ciclos, essa coisa toda. E aí a gente vai discutindo em cada fase como se deu a experiência dela, como é que foi a experiência na infância, como foi na adolescência, assim por diante. E isso vai fazendo o link com os conteúdos que a pessoa precisa trabalhar. Interessante. E você também, hoje, está atuando como presidente da Central Nacional de Astrologia. É verdade. Eu vou deixar para o segundo bloco, mas você também vai deu uma palestra aqui na Gaia que eu também quero saber um pouco dela. Tá vendo? Tá bom. A gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A composição da mesa de trabalhos da Assembleia é muito importante. Não há na legislação, expressamente, o modo como se faz esse tipo de escolha. O presidente, o secretário. Na verdade, houve cópia do padrão de como era a sociedade anônima. As assembleias de sociedade anônima e os condomínios acabaram, por costume, fazendo assim: presidente e secretário. Tanto é que o síndico não é proibido, por lei, ser o presidente dos trabalhos. Acontece que o síndico tem uma outra função também na Assembleia. Em qualquer Assembleia condominial, ele está ali para prestar contas da sua gestão. Então ele deve evitar ficar como presidente, porque se vier algum assunto que seja desconfortável a ele, ele poderá cortar a palavra. Como presidente, ele poderá fazer isso. Então, quando for fazer a composição da Assembleia, evite escolher o síndico como presidente e coloque uma pessoa experiente que possa dinamizar os trabalhos e fazer com que a coisa flua da melhor maneira possível. Até a próxima. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Débora Jean Worthington. Estamos falando sobre Jung, um livro, mas eu também quero saber o seguinte: você deu uma palestra agora sobre a psicodinâmica dos aspectos, isso, né? Aqui na Gaia, no encontro. Isso. Essa palestra teve por objetivo mostrar o uso dos aspectos para você poder diagnosticar questões importantes do cliente no set terapêutico. Então, vamos lá. Aspectos em astrologia que estão associados à conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição, seria isso? Isso, são aspectos angulares, né? São ângulos entre os planetas e esses ângulos são os que determinam o dinamismo do mapa. E do ponto de vista terapêutico, existe uma forma que você pode ler e que enriquece o processo de análise junto ao cliente. Então, justamente a gente fez esse trabalho mostrando, e aí eu foquei basicamente na quadratura, porque não dá tempo de abordar tudo, você sabe a quantidade de aspectos que existem, me fala, né? Verdade. Então, eu peguei o exemplo da quadratura e faço o desenvolvimento de exemplos dentro dessa abordagem para mostrar como isso pode ser usado. Então vamos lá, você falou da quadratura. A quadratura é um ângulo de 90 graus, né? Isso. A gente traça aquele risco vermelho no mapa Isso. e que está associado a conflitos e a tensões entre um astro e outro astro, né? Isso. Me dê um exemplo prático disso. Por exemplo, lá eu dei o exemplo do Muhammad Ali, né? Muhammad Ali, ele tem um aspecto de Marte, quadratura Plutão, né? O Plutão está na 12ª casa em Câncer, e o Marte está na 9ª casa, não vou lembrar em qual, acho que é Sagitário.
Tá. Então, o que acontece? O que a gente percebe? Ele teve um momento na vida dele, na época da Guerra do Vietnã, que ele já tinha muito sucesso, ele já tinha ganho muitos prêmios, e ele chega na idade de ir para a guerra, e ele se recusa a ir para a guerra. Ele fala, vocês podem tomar meus títulos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas é contra todos os meus princípios ir para a guerra. Acho que essa guerra não faz sentido, estão morrendo jovens inocentes, então se vocês quiserem, vocês me prendam, vocês tirem meus títulos, que eu não vou para a guerra. E ele fez isso, né? O Plutão dele tem câncer, né? O patriotismo, mas ele defendendo o patriotismo com a abordagem seguinte, mantenha nossos jovens vivos, né? E ele realmente foi preso, foi destituído, os títulos dele mundiais de boxe, né? E depois de passar da guerra, que ele foi então solto e tudo mais, ele teve que recomeçar tudo de novo a carreira dele, carreira do zero, como se nada tivesse acontecido, porque nenhum dos créditos foram mantidos para ele, nenhum dos títulos foram reconhecidos mais, né? E ele ficou firme na posição dele. Então, ele fez um bom uso da quadratura, né? É uma situação tensa, mas que ele soube, digamos assim, ter o domínio sobre a quadratura e fazer um uso adequado. Ou seja, ele assumiu essa posição de coragem e de transformação e de não permitir que mudassem as verdades dele, que Plutão também é a verdade, né? Interessante, você está falando uma questão, colocando uma questão que uma vez eu escutei de um astrólogo muito antigo, o professor Valdir Bonadei, que foi um dos meus mestres. Ele falou que era muito importante a gente fazer com que a quadratura se tornasse um trígono. Fazer a evolução da quadratura tornar um trígono, não vivê-la de uma forma tão tensa e tão conflituosa, mas poder sobrepassar, né, sobrepor o aspecto. Interessante isso. Exatamente. Você poder tirar um proveito útil, né, de um aspecto tão tenso que você tem no mapa. Né? E é interessante você ver que eu trago também isso, eu trouxe também isso de exemplo, que o Bruce Lee tem o mesmo aspecto no mapa. E você vê que os dois, o Muhammad Ali, ele teve que voltar do zero e ele foi lutar com, acho que era com o Fraser ou com o Foreman, né? E ele já tinha uma certa idade quando ele voltou. E o Foreman, ele era absolutamente jovem, né? Então, alto, enorme, muito maior que o Muhammad Ali, perto dele era baixinho, pequeno. O que ele faz para ele ganhar a luta? Porque ele ganha a luta, né? Ele teve que usar de estratégia. Muhammad. O Muhammad teve que usar de estratégia. Então, o que ele faz? Ele faz aquele passo de... Sabe aquele movimento dele de dança que ele faz com os pés? Sim. E se movimenta para frente e para baixo? Porque ele sabia que o Foreman ia vir com tudo em cima dele, porque ele era muito mais jovem e queria acabar nos primeiros rounds a luta. E ele falou, ele não tem resistência e eu tenho resistência. Então, ele se preparou desenvolvendo o poder de encaixe das pancadas que o Foreman ia dar nele. Então, ele já sabia que ele ia apanhar, então ele se preparou apanhando para estar pronto na luta, para aguentar, porque ele sabia que ele, por resistência, ia ganhar a luta. Então, foi absolutamente estratégica a luta dele com o Foreman. Interessante, né? Que é também o uso das suas competências. Do Marte Plutão também, Exatamente. né? Exatamente. É muito interessante. E o Bruce Lee também foi um inovador na sua área, na área de luta também. Ele trouxe uma outra forma de trabalhar a questão da luta, né? O Kung Fu e tudo mais. Então, é muito interessante que os dois têm esse aspecto em comum. Você está presidindo agora a Central Nacional de Astrologia, CNA, né? Isso. O que você tem de novidades para nos dizer aqui? Olha, assim, tem bastante até. Opa, vamos lá. A gente assumiu agora há pouco tempo, a gente assumiu a partir de 21 de março, né? E, logicamente, leva um tempinho para se tomar um pouco o pé das coisas, montar a equipe e convidar as pessoas para nos ajudar e tudo isso. Mas a gente conseguiu dar alguns passos importantes. Então, a gente, por exemplo, constituiu um conselho editorial que tem por objetivo analisar os textos do ponto de vista técnico, para elevar o padrão de nível dos textos astrológicos a serem publicados. Além disso, a gente também criou um comitê de ética para poder manter um olhar sobre todas as condutas feitas, principalmente pelos nossos associados, para que tenha absoluta lisura na condução do seu trabalho. E orientando também, porque não é só a questão de ficar de olho, mas também a questão de orientar o que é considerado ético, quais são as questões, porque existem questões que às vezes ficam um pouco em dúvida. Então, como é que a gente analisa esse tipo de situação? Como é que a gente faz, por exemplo, para analisar uma sinastria? Tem que estar o casal
presente ou não tem que ter o casal presente, entendi. coisas assim. Para dar orientação Para dar mesmo. orientação, inclusive. Então deixa claro para o nosso telespectador o que é a CNA, qual é o objetivo dela. A CNA é a Central Nacional de Astrologia, ela é uma associação sem fins lucrativos que quer congregar os astrólogos do país, no país inteiro, e tem por objetivo divulgar a astrologia, apoiar os jovens astrólogos e divulgar e fazer crescer o conhecimento adequado sobre a profissão de astrólogo no país. Acabar um pouco com essa visão um pouco, como é que a gente diz, fantasiosa que existe e mostrar que é uma profissão muito séria e que a gente tem realmente um trabalho muito importante a oferecer, né? Então, basicamente isso. Nessa nossa jornada, né, a gente já colocou no ar um newsletter, que ele vai ser, a princípio, quadrimestral. Em todos os solstícios e equinócios a gente vai ter um newsletter com conteúdos astrológicos, com informações sobre eventos no Brasil inteiro, das escolas e de todos os eventos que houverem de astrologia, divulgando conteúdos. Então a gente fez um acordo com a Astro.com, que é um dos maiores sites do mercado, do mundo, e a gente está publicando artigos deles no nosso newsletter. E também existe abertura para artigos de associados serem publicados no Astro.com. A gente já tem até um exemplo do nosso diretor digital, Miguel Etipari, que está com um conteúdo lá na Astro.com, tanto em português quanto em inglês. Interessante. Já foi o primeiro. E a gente está convidando todos os associados a participarem. Uma outra novidade que a gente está lançando agora, a partir do segundo semestre, agora na Astrológica está sendo o início, é que a gente vai passar a ter um valor para estudantes que vai ser a metade do valor da associação normal. Então, isso é para estimular a vinda dos estudantes para a associação, né? Então, todos os estudantes de escolas teriam um preço... Teria um preço que é 50% do valor da anuidade e vão continuar tendo descontos nos eventos. E a gente está tentando fazer acordo e está fazendo acordo com as escolas para eles poderem ter alguma vantagem em termos de associação. Vai sair na tela também o site da CNA para você entrar em contato. Isso. E a gente tem conseguido crescer o número de associados, muita gente que já é astrólogo há bastante tempo está vindo para colaborar, para apoiar a gente, tem sido muito bacana isso da parte deles, porque são, em tese, astrólogos super renomados, que já estão aí no mercado, mas que estão vindo para colaborar realmente com a profissão. Então, tem sido, sim, bastante interessante. E a gente, então, além disso, vai ter também um valor para seniors, ou seja, pessoas acima de 60 anos também vão pagar um valor menor, astrólogos acima de 60 anos também vão pagar um valor menor, adequado com a fase de vida que a pessoa está naquele momento, né? E que mais que a gente tem para falar? Vocês têm encontros, né? A gente tem encontros mensais em todas as regionais, eles acontecem mais ou menos na mesma data. Quantas regionais existem? Nós temos agora, eu não acho que eu não vou acertar de cabeça, tá bom, não. média. Mas acho que a gente deve ter umas 6 a 8 regionais operantes, né? Nas outras a gente está buscando pessoas que possam estar... Aí todas as regionais, elas promovem geralmente encontros mensais? Isso, são encontros mensais. E também tem um encontro anual, que é o circuito, onde é um dia inteiro de palestras de profissionais gabaritados, inclusive associados nossos, e ele acontece uma vez por ano, né? E já está sendo organizado, vai ser em setembro agora. Então, em setembro a gente vai ter esse evento especial para divulgar. Débora, adorei mais uma vez estar com você, já fizemos 2 entrevistas, essa é a terceira, você está sempre com novidades, hein? Graças a Deus, é sempre bom, né? Tá bom? Muitíssimo obrigado, Obrigada viu? a você. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Sucesso com o seu livro. Para você também, então. E uma ótima semana para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.